Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos. Deus é maravilhoso. Você que está assistindo esta mensagem, o Senhor abençoe a sua vida grandemente, porque eu tenho certeza que esta mensagem que está sendo colocada às suas mãos nesta hora, ela irá abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos num propósito específico, já há algum tempo, de fazermos um estudo introdutório nesse precioso livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro da Bíblia, o último livro, é o livro da revelação e o tema é a vitória do Cordeiro, a minha, a sua, a nossa vitória. Nós já temos à disposição e você pode aí adquirir através da internet, é só você jogar aí estudos no livro do Apocalipse ou estudo do livro do Apocalipse e jogar Pastor João Batista da Silva e você vai ter todas as demais mensagens que já foram gravadas e as outras que serão gravadas, porque nosso propósito é gravar 22 mensagens, um capítulo de cada, referindo-se a cada capítulo da Bíblia, ou um estudo referindo-se a cada capítulo da Bíblia, mas mais uma visão introdutória para que você, meu irmão, compreenda esse livro, porque esta revelação é para os nossos dias. Hoje nós estaremos encerrando uma série de mensagens dentro do Apocalipse, que é o arrebatamento da igreja. E a única que falta para concluir, eu creio que é o tema propósitos do arrebatamento. Nós gravamos a primeira parte e iremos gravar a segunda parte. Mas esta mensagem encerra essa série de mensagens que nós focamos bastante no livro do Apocalipse, o arrebatamento. E gostaríamos de incentivar você a assistir a mensagem de número 4, o arrebatamento da igreja. Hoje nós estaremos falando de um tema muito especial. E você vai saber, através desta mensagem, quem será arrebatado ou não. Mas pastor, é possível? Você vai dar nomes? Olha, se fosse dar nomes seria impossível. São milhões de irmãos em Cristo, pessoas salvas no mundo que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, que irão participar do arrebatamento. E o único que sabe quem vai participar do arrebatamento, quem vai participar, é Deus. Eu não sei, mas eu vou passar para você aqui qualificações para o arrebatamento, ou requisitos para o arrebatamento. E você vai ficar impressionado, porque você vai identificar na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta, não para julgamento, se eles irão participar do arrebatamento da igreja, que é a coisa mais importante da vida de um ser humano. É a salvação, o novo nascimento, segundo a palavra de Deus, e o arrebatamento. Porque nós já dissemos que o arrebatamento da igreja, quem vai participar são os vivos que serão transformados e os mortos que irão ressuscitar. E a Bíblia diz, nós iremos ver, todos subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Pastor, o que é o arrebatamento? Assista esse pequeno vídeo aí e você terá uma ideia do que é um arrebatamento. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então assista esse pequeno vídeo do arrebatamento, um vídeo que eu não me canso de assistir, de vê-lo, e eu tenho certeza que cada vez que você assisti-lo, você será grandemente abençoado, tocado pelo Senhor Jesus Cristo.
Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Então, você tem agora uma ideia do que é o arrebatamento. Você tem uma ideia do que é o arrebatamento da igreja. Pastor, isso é o arrebatamento? É exatamente. O arrebatamento é quando milhões de pessoas serão tiradas da terra, serão arrebatadas da terra e elas serão levadas para estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Você já viu aí o que é o arrebatamento? Então não precisa explicar. O arrebatamento, ele acontecerá num abrir e fechar de olhos. Jesus virá como ladrão, como já dissemos. Só que o ladrão vem para roubar o que não lhe pertence. Jesus vem para levar os que são seus. O arrebatamento é uma viagem para a terra prometida, uma viagem para a nova Jerusalém. Pastor, há arrebatamentos na Bíblia? Ah, sim. Você pode ver, nós iremos passar para você arrebatamentos históricos, arrebatamentos que já aconteceram na palavra do Senhor. Eu vou passar para você alguns desses arrebatamentos para que você tenha uma ideia do que já aconteceu e também do que vai acontecer. O primeiro homem na Bíblia que foi arrebatado foi um homem chamado Enoque. Enoque foi arrebatado em Gênesis 5, verso 24. O segundo foi o profeta Elias, está aí, você está vendo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 11. O terceiro a ser arrebatado foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi arrebatado ao céu depois de ressuscitado. Em Mateus capítulo 27, 52 a 53. Novamente, em Atos capítulo 1, versículo 11, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo arrebatado aos céus, e ele foi arrebatado perante os olhos dos seus discípulos em Atos, capítulo 1, verso 11. Então nós vemos que também o próprio Senhor foi arrebatado duas vezes. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, 1, 4, que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis. Coisas inefáveis são coisas que não se podem explicar com palavras humanas. O apóstolo João, no Apocalipse 4, verso 1, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, esse capítulo, esse texto é o texto-chave para o estudo do nosso livro, especialmente a parte do arrebatamento, e finalmente os 144 mil no livro do Apocalipse 7, capítulo 7, 1 a 8, e as duas testemunhas no Apocalipse capítulo 11. Então, meu irmão, nós estamos estudando com você qualificações, requisitos para o arrebatamento. Eu estava conversando recentemente com uma irmã em Cristo, um casal que mora nos Estados Unidos,
Esse casal foi da nossa igreja, se casou e mudou-se para lá. E já vive lá há algum tempo, agora tem filhos, tem uma família. E eles estavam me contando de uma cerimônia que é feita pelo governo para receber os estrangeiros como cidadãos americanos. É uma coisa tão bonita, uma coisa tão linda, aqueles passos, o segmento, tudo aquilo que deve ser feito. E lá tem uma juíza, uma autoridade muito importante que faz uma grande reunião e recebem todos aqueles e dizem: vocês agora são cidadãos americanos, vocês fazem parte dessa nação. E esse casal nos disse que eles ficaram ali, ouviram tudo aquilo e depois eles recebem um certificado da cidadania americana. E eles não receberam, eles ficaram preocupados. Eu ouvi isso deles, do casal. Eles estiveram visitando a nossa igreja recentemente, em viagem ao Brasil. E ela perguntou a alguém, a um assistente do lado: olha, por que nós não recebemos os nossos certificados? Nós fomos aprovados. E aquele assistente disse: com certeza sim, vocês foram aprovados, vocês passaram e vocês são cidadãos americanos. Mas só que a juíza, ela viu o comportamento de vocês, o testemunho de vocês aqui nesta nação, e ela mesma gostaria de passar para vocês os certificados. Então, ela não permitiu que outra pessoa passasse os certificados para aquele casal, mas ela mesma, pessoalmente, foi ali receber com honra, como cidadãos americanos, aquele casal. Então, como nós estávamos falando, o arrebatamento é uma viagem. E quando você vai fazer uma viagem para um outro país e que você vai ficar lá, você tem que ter esses requisitos, essas qualificações. Nós fomos contactados por um missionário da Itália, que é o líder da congregação da Igreja Batista Missionária ali em Milão. E aquele irmão estava falando comigo hoje: pastor, nós vamos fazer um congresso aqui e nós queremos que o senhor venha. Estivemos lá há 2 anos e agora vamos voltar novamente. A última vez que fui, eu passei pela Espanha e depois entrei na Itália. Mas quando você vai fazer uma viagem dessa, a primeira coisa que você precisa é olhar os requisitos da nação. E as coisas mais importantes para uma viagem, é claro, você deve estar pronto, saber o dia da viagem, saber a hora, saber o aeroporto, saber o voo, a empresa, o portão. Você tem que fazer o check-in. E as coisas mais importantes, além disto, além das malas, das roupas, de tantos preparativos, de tantos requisitos, documentações, coisas pessoais que você leva, especialmente numa viagem longa. A coisa mais importante são 2 coisas: o visto de entrada no seu passaporte, que é o maior de todos os documentos, se tratando de mundo, de planeta, e você também precisa da sua passagem. Estas 2 coisas são importantes. Esses são os requisitos para você fazer uma viagem internacional. Você precisa do seu passaporte com validade, você precisa de visto da nação, do carimbo da nação. Você vai pegar isso na embaixada da nação aqui no Brasil. E a segunda coisa, você precisa ter a sua passagem. Sem essas 2 coisas, você nunca vai conseguir. Jamais. As 2 são importantes. Então, meu irmão, os que serão arrebatados, eles já têm o passaporte para a Nova Jerusalém. E a segunda coisa, eles já têm a passagem para a Nova Jerusalém. Então, eu gostaria de passar para você qualificações ou requisitos para o arrebatamento da igreja. O primeiro requisito, a primeira qualificação é estar em Cristo. Estar
em Cristo. Essa é uma expressão bem característica do apóstolo Paulo, quando ele define o que é ser um cristão. É aquele que está em Cristo. A palavra diz, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, olha a expressão dele: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olha para você, irmão, ver essa expressão aqui. Os que morreram em Cristo. Então, o primeiro requisito é estar em Cristo. Pode ter morrido em Cristo ou estar vivo em Cristo, tá? Ele está dizendo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ordem. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele está dizendo que o primeiro requisito, a primeira qualificação para o arrebatamento é estar em Cristo. É ser cristão genuíno. E eu vou te dar uma ideia do que é estar em Cristo, meu irmão. Estar em Cristo é como as pessoas estavam na arca de Noé. Eu vou te dar o exemplo da arca de Noé. No capítulo 6 do livro de Gênesis, e vai até mais ou menos o capítulo 9, a primeira parte do capítulo 9 do livro de Gênesis, Deus fala com Noé para construir uma arca, porque haveria uma grande tribulação de dilúvio. Isso é, haveria uma tribulação de água na face da terra. E só se salvariam os que estivessem na arca de Noé. Infelizmente, nem todos tiveram a fé, a obediência de entrar na arca de Noé, e o dilúvio levou a todos, matou a todos, destruiu a todos. É o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Haverá uma tempestade, uma inundação de sofrimento, de guerras, de epidemias, de pragas e de mortes. É como se fosse um holocausto em todo o mundo. Mas aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que, da mesma forma que a família de Noé entrou na arca, esses serão salvos. Então, se você está em Cristo, da mesma forma que Noé e a sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Ham e Jafé, e suas esposas, eles estavam salvos. 8 pessoas. Os que não estavam na arca foram destruídos. Então, nesses dias também, os que não estiverem em Cristo, que não tiverem Jesus como o seu único Senhor, Salvador, Deus eterno, estarão perdidos. Aqueles que não fizeram aliança com Ele. Então, estar em Cristo. Eu sei que a arca, ela é a arca da salvação. Jesus é a arca da nossa salvação nesses dias da atualidade. Então, meu irmão, fique nesta arca. Fique lá. Jesus é a nossa única segurança que temos. Não temos para onde correr. O apóstolo Pedro diz, para quem fugiremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Algumas pessoas dizem assim, para onde iremos nós? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo para onde não. Está dizendo uma pessoa, para quem iremos nós? Se você está na arca, você está salvo. Se você está firme, se você está seguro,
você está salvo. Então, o primeiro requisito é estar em Cristo, é estar na arca, é estar seguro. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa muito, 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 muito especial. A segunda coisa, você tem que pertencer a Cristo. Lembre-se, você tem que estar em Cristo, da mesma forma que a família de Noé estava naquela arca e foi livre do dilúvio. Você tem que estar em Cristo. E a segunda coisa é, você tem que pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo é muito importante. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Ou se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Um dos requisitos mais fortes, ou a marca mais forte em um cristão, é a marca do Espírito Santo. Eu não estou falando do batismo do Espírito Santo, que é outra coisa que eu acredito, mas eu estou falando de selo da promessa. Naqueles dias, quando uma pessoa trabalhava com madeiras caras, uma pessoa chegava ali e comprava aquelas madeiras para uma obra, para um investimento, e ele ia voltar para pegar estas madeiras. E ele tinha que confiar, porque ele olhou as madeiras, comprou com os olhos, olhou, especificou, viu que eram madeiras boas, e o que foi que aconteceu? Mas ele voltava, e ele mandava alguém para pegar. Só que aquele cara que estava vendendo, o mercador, poderia trocar as madeiras, colocar madeiras ruins. Aí o que aquele homem que comprou as madeiras fazia? Ele ia lá e colocava o seu selo pessoal em cada madeira que ele havia comprado. Nós sabemos que nós temos o selo do Espírito Santo. E quando aquele homem chegava, o seu servo pegava as madeiras que tinham o selo daquele comprador e as levava. Ele não trocava. Meu irmão, eu e você fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. E nós temos a marca, o selo do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu e você, nós pertencemos a Cristo. Satanás também, ele tem uma marca para aqueles que pertencem a ele. Nós estaremos estudando Apocalipse capítulo 13, e em Apocalipse capítulo 13 você vai ver a marca da besta, a marca do anticristo. E essa marca, ela vai ser colocada na testa ou na mão direita daqueles que pertencem a Satanás. E serão propriedades dele para toda a eternidade. E habitarão com ele no lago de fogo e enxofre, e receberão sobre si, juntamente com o diabo, a ira eterna do nosso Deus. Alguém perguntou, mas Deus é grande, Deus está em todos os lugares, Deus é onisciente, onipresente. E alguém perguntou, Deus está em todos os lugares? Ele está sim, claro que ele está. E alguém, mas em todos os lugares? Deus está em todos os lugares. E alguém, para fazer uma brincadeira, né? Para escarnecer, diz, mas e Deus está no inferno? Deus está no lago de fogo? Claro que ele está. A ira dele está no inferno. A ira dele está no lago de fogo. E aqueles que receberem o selo de Satanás irão provar a ira eterna do nosso Deus. Está no livro do Apocalipse. Então, pertencer a Cristo. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, 23, diz, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que coisa maravilhosa.
E Gálatas, capítulo 5, versículo 24, dentro do tema pertencer a Cristo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, aí está Gálatas 5, 24. Então, são requisitos ou qualificações para o arrebatamento. Quando terminarmos esta mensagem, você saberá, não por nome, mas por qualificações, quem participará e quem não participará do arrebatamento da igreja. Quem sobe, quem é arrebatado e quem fica, e quem é deixado para trás. A próxima qualificação é fazer o bem. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele fazia o bem a todos e curava todos os oprimidos de Satanás. Está em Atos capítulo 10. Não tem coisa mais linda do que você ajudar o ser humano, ajudar as pessoas. As pessoas que fazem o bem, elas são pessoas de Deus. Eu conheço muitas pessoas que dizem ser de Deus, mas são pessoas ruins, malignas. Elas têm Satanás habitando no coração delas. Muitas carregam a Bíblia, muitas frequentam as igrejas, mas elas não têm o requisito de fazer o bem. Essas pessoas serão deixadas para trás. Jesus fazia o bem. Ele fez o bem a todas as pessoas. Nós mostramos aqui. Recentemente eu estava lendo uma história de 2 atletas que estavam correndo numa Olimpíadas, eu creio que esses jogos famosos, e eles eram corredores. Um era da Espanha e o outro era do Quênia. E esses 2 homens, eles eram bons. O do Quênia, ele saiu como... O do Quênia, ele estava vencendo, e quando ele estava na chegada, ele se descuidou. Ele pensou que já tinha cortado a linha de chegada, e ele começou a cumprimentar as pessoas, a saudar as pessoas que estavam dando para ele os parabéns. Mas o outro vinha atrás, eu tenho o nome dele, o Ivan Fernandes, tá? O queniano é o Abel Mutai. Esse Ivan Fernandes, que vinha em segundo lugar, ele viu que o seu companheiro que estava à frente, ele iria perder, porque ele poderia simplesmente ultrapassar aquela pessoa. Mas ele não fez isto. Ele veio por trás, empurrou o seu companheiro, ele empurrou o Abel Mutai, o queniano, e foi levando até que ele chegasse e cruzasse a linha de chegada, a fita, dizendo assim: você se distraiu, a vitória é sua, e eu não quero ultrapassar, eu não quero roubar isso de você. E o queniano, que ia ganhar, mas distraiu, ganhou, e ele ficou em segundo lugar. Depois os repórteres perguntaram a ele, disseram: mas era a sua chance de ganhar, você poderia ter aproveitado o vacilo do queniano e ganho a competição, essa maratona. Ele disse: não é do meu feitio, eu jamais teria prazer em adquirir uma vitória desse tipo, e mesmo que fosse para entrar na seleção ou fazer parte de um time de alta escala, eu não faria isso, eu não saberia conviver com isto. Isso é muito especial, isso é muito lindo. Eu vi isso no Face, muitos irmãos compartilharam, eu compartilhei e continuo compartilhando isso, porque eu achei isso uma coisa muito, mas muito, muito especial. Aquele homem fez bem ao seu semelhante. Ele poderia ter prejudicado o seu semelhante, mas ele não fez. E nós sabemos que também, além de sermos pessoas de bem, além de fazer bem ao nosso semelhante, Jesus, ele fez bem a todos. E ele diz assim: curando os oprimidos de Satanás. Não tem coisa melhor do que você fazer o bem
a um ser humano do que a melhor coisa que você pode fazer a um ser humano é pregar o evangelho para aquela pessoa. É você levar aquela pessoa ao conhecimento da verdade. Fazer o bem. João 5, 28, 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Lembre-se, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós sabemos que eu e você, nós temos que ser pessoas de bem. Nós não fazemos o bem para ganhar a salvação. Não fazemos o bem ao nosso semelhante, não fazemos obras para sermos salvos. Porque Efésios 2, 8 diz que a salvação, ela é pela fé, não vem por obras. Mas porque servimos a Jesus, porque amamos a Jesus, nós fazemos o bem. Nós amamos as pessoas. O mundo está vivendo um momento difícil. E eu e você, como cristãos, nós temos que fazer o bem ao nosso semelhante, ou aos nossos semelhantes. Vamos ver a próxima qualificação, que é bem-aventurado e santo. É uma pessoa que tem que ser bem-aventurado e santo, ou bem-aventurada e santa, não é? Pessoa. Então ele está dizendo aqui, o versículo seguinte, está mostrando aqui, bem-aventurado e santo, está dizendo, Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6, que diz o seguinte: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Isso aqui foram os crentes desviados que ficaram, os excluídos da igreja, os que abandonaram a fé, os que negaram a Jesus na terra. Eles estão vendo agora a besta reinando. Eles vão lembrar desse estudo, dizer, o pastor João falou sobre isso, e eu não vou aceitar de forma nenhuma o número da besta na minha testa e nem na minha mão direita. E eles estão negando, e eles estão sendo degolados. Vai haver a ressurreição das guilhotinas. Vamos continuar aqui. Apocalipse 20, 4 a 6. E não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, que coisa linda, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Olha aqui o tema, um requisito. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vou explicar para você. Depois do arrebatamento, vai ter a primeira e a segunda ressurreição. A segunda ressurreição são aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E ele está dizendo aqui, continuando, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, nós sabemos que bem-aventurado e santo. Nós sabemos que a santidade é um atributo de Deus. E santo é aquele que é separado. Se eu e você não formos santos, nós não participaremos do arrebatamento. Nós vamos mostrar isso um pouco mais à frente. Santidade é requisito, é qualificação para o arrebatamento. Hoje o que nós vemos mais é pecado. Pecado, a definição de pecado, uma das melhores definições é errar o alvo.
É a ideia de um arqueiro atirando e errando. É quando o homem erra o alvo. Ele erra o propósito, ele cai no pecado, ele sai da vontade de Deus. A Bíblia diz: sede santos como o vosso Pai no céu é santo. E ele diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus é santo e Ele quer que eu e você sejamos santos. Santidade é separação. Eu e você precisamos ser santos. Por quê? Porque Deus, Ele é santo. A Nova Jerusalém é santa. Tudo que é Deus, tudo que é de Deus é separado. E eu e você temos que viver nessa santidade. O primeiro nível de santidade é a santidade que Deus impetra sobre nós. Ele nos declara santos. Então, quando somos salvos, nós somos separados, somos santificados. Mas a santidade não para aí. Porque eu e você somos separados, somos santos, declarados santos por Deus. Então, nós temos que nos santificar. O que é santificar? É nos separar do mundo, do diabo e da carne. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, para que eu e você possamos ser pessoas santas nesta geração. Porque você pode ver aqui que os santos foram arrebatados e participaram do arrebatamento. Os que não foram santos ficaram para a grande tribulação e estão pagando com sua vida. E a Bíblia diz que foram degolados. Eles negaram o número da besta, mas não negaram a Jesus. Poderiam ter feito parte do arrebatamento, mas não quiseram. Preferiram ficar. E como preferiram ficar? Preferiram o mundo, preferiram as coisas da carne, preferiram as coisas contrárias à vontade do Senhor. Então, estar aí. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos, falando de santidade, e segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui, segundo Hebreus 12, 14, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é muito especial, isso é muito maravilhoso. A próxima qualificação é ser digno. Ser digno. Esta é mais uma qualificação, mais um requisito. Ser digno. Lucas 21, 34, 36 diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Interessante, não é? Ele está falando aqui. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos. Ok? Isso é, aqueles que participarem do arrebatamento têm que ser dignos de participar do arrebatamento. Ele diz aqui, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, 34 e 36. Eu não tenho tempo aqui, mas nessa qualificação de ser digno, aqui nesses versículos que nós passamos aqui do Evangelho de Lucas, ele está dizendo algo interessante. Olha aqui. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos, olha aqui, de evitar todas essas coisas, preste bem atenção nessa palavra, todas essas coisas que hão de acontecer. Ele está falando do pecado, ele está falando de um tempo é como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, antes do arrebatamento, haverá o princípio das dores.
Então, as dores, o arrebatamento, eu digo, a grande tribulação é como se fosse um parto, uma dor de parto, algo terrível que a humanidade vai sofrer. Então, esse período, antes da grande tribulação, é chamado das dores de parto. Então, nesse período das dores de parto, aqui, muita coisa ruim vai acontecer. E meu irmão, exatamente esse período que nós estamos vivendo. Se você perguntar, pastor, que período estamos vivendo? Nós estamos vivendo o período que antecede o período da grande tribulação, os últimos momentos do período da graça. E entre o período da graça e o período da grande tribulação, nós iremos viver o chamado período das dores, ou o princípio das dores. E nesse princípio das dores é que Jesus está dizendo aqui, olha, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E ele diz aqui, vigiai. Ele está dizendo para vigiar nesse período chamado princípio das dores, pois em todo tempo vigiai, orando para que não sejais, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então ele não está falando da grande tribulação, ele está falando do princípio das dores. E nesse texto aqui, eu não posso explicar porque levaria horas, mas dá de entender que nesse texto aqui, o Senhor está falando mais ou menos quando é que ele vem arrebatar a igreja. E é exatamente antes da grande tribulação. Porque quando ele fala de princípios das dores, é uma coisa, mas a grande tribulação é um período totalmente específico e assinalado de todos os outros períodos na face da terra. O próximo requisito, ou a próxima qualificação é estar ligado ao corpo de Cristo. Estar ligado ao corpo de Cristo. Quando falamos do corpo de Cristo, eu entendo que Jesus está falando que eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, o Senhor falou com ele, por que tu me persegues? Porque a igreja, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Esse fere a igreja, Cristo é ferido. Diz que o inferno também, as pessoas que foram no inferno, ou que foram ao inferno, dizem que o inferno, ele tem forma de um corpo, incrível. Então a igreja, ela vai morar na Nova Jerusalém. A igreja é vista como, nós iremos mostrar aqui, como a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E quando ele fala estar ligado ao corpo de Cristo, ele está ligado também falando da ligação dos ramos na videira. Então, como corpo, nós somos os membros e Jesus é o corpo. E fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas e nós somos os ramos. Se você está ligado ao corpo de Cristo como membro, você recebe o sangue, você recebe a vida. E se você está como vara ligado ao tronco, que é Jesus, a videira verdadeira, você recebe a seiva, que é a vida, é o Espírito Santo de Deus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12, verso 13 diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Olha, incrível aqui. Eu vou ler Efésios também, 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22, 23. O que ele está dizendo aqui, meu irmão,
é que quando eu e você fazemos uma aliança com Jesus, ele nos batiza, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Jesus Cristo, aonde todos aqueles que fizeram uma aliança com Jesus, que nasceram de novo pela água e pelo Espírito Santo, pela palavra e pelo Espírito Santo, esses fazem parte do corpo de Jesus Cristo, fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, querido, isso é muito importante. Eu não sei como é que está a sua vida, mas você tem que pensar nisto. Isso é muito importante. Se você... Ele não está falando aqui do corpo de Cristo na terra. Ele está falando de um corpo, o corpo do Senhor Jesus. Esse batismo aqui, quem faz é o Espírito Santo. Veja bem, existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito Santo, tudo isso é para aqueles que fizeram uma aliança com Jesus. Então, tem o batismo nas águas e tem o batismo no Espírito Santo. Ou pode ser o batismo no Espírito Santo ou batismo nas águas. Eu já vi muitas pessoas antes de serem batizadas nas águas, serem batizadas no Espírito Santo. Já vi também muitas pessoas, antes de serem batizadas no Espírito Santo, serem batizadas nas águas. Mas esse batismo aqui é um batismo também para aqueles que são salvos. É o batismo no corpo de Cristo, e esse batismo no corpo de Cristo, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Isto é muito especial. A próxima qualificação, ser puro. Isto é muito especial. Ser puro. 1 de João 3, 2, 3. Amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E ele diz aqui, na parte final do versículo 3, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, ele está falando da esperança do arrebatamento, para ver a Jesus, ele diz, e qualquer que nele tem esta esperança, é uma questão apenas de versões, tá? E qualquer que nele tem esta esperança, isso é, de participar do arrebatamento, para encontrar com Jesus e vê-lo como ele é, porque nós iremos ver como Jesus é, após o arrebatamento, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também. Ser puro. Ser puro. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 8, ele era tão puro, tão consagrado, que ele determinou no seu coração não comer das iguarias do rei, nem do vinho que ele bebia. E não beberia do vinho que o rei bebia. O Daniel estava colocando em risco o seu trabalho, a sua posição, pela sua fé. Mas Daniel, ele era íntegro. Daniel, ele era puro. E Daniel, ele não tinha fé de bijuteria. Daniel era um homem ouro puro. Ele podia ser provado no fogo, que não iria haver nada de casca, não iria haver nada de fachada, porque quando o ouro é colocado no fogo, ele aguenta, ele continua ouro, ele pode até derreter, dependendo do grau do fogo, mas ele continua ouro. Ele não perde a sua essência, ele não perde o seu caráter. Mas a bijuteria não. Ela recebe um fogo, aquela pintura externa cai e só fica o que é interno, é só latão, não tem nada. É um metal sem sentido. É um metal que não tem brilho dourado, que não tem valor algum. Então, meu irmão, eu e você temos que ser puros. Esse é um requisito. O Espírito Santo sabe quem e quem não participará do arrebatamento. Recentemente, está aí no nosso Face, eu estou repassando isto, dizem que na África, uma irmã em Cristo, ela foi levada ao céu e depois ela foi levada ao inferno. E ela viu coisas incríveis. Ela morreu e Deus
a trouxe de volta. Depois ela ressuscitou dos mortos. O pessoal ficou assustado. Como aquele Daniel Ekechuk, que nós passamos o DVD da vida dele, da missão do missionário evangelista Reinhard Bonnke. Então diz que essa mulher na África, ela foi no céu, ou foi ao céu, e ela viu coisas lindas, 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 tremendas. Mas infelizmente ela foi no inferno também. E ela viu personagens lá, desesperados. Eu não posso dizer aqui o que ela viu, mas está aí na internet, você vai lá no meu Face, eu posso até postar aí para você. Vou repetir isso várias vezes, até que você veja a mulher que foi no céu e no inferno após ressuscitar. E ela viu ali pessoas, grandes personagens, desesperadas no inferno, aflita. E ela voltou e compartilhou, e Jesus falou com ela: minha filha, se eu voltasse hoje para arrebatar a minha igreja, poucos seriam os que teriam qualificações para o arrebatamento. Que tristeza. Nós estamos vivendo num mundo de tanta mistura, tudo está contaminando, tudo está perdendo a sua essência. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que Noé era íntegro. A palavra íntegro ali era puro, isto é como um animal, a palavra hebraica ali, é como um animal que ele não foi cruzado com outro animal para contaminar a sua raça, a raça pura. Por isso que a Bíblia dizia, Noé era íntegro, era justo. A palavra justo quer dizer íntegro. Olha, aquela ovelha ali é ovelha, não tem mistura. Por exemplo, se uma mulher que é cristã, serva de Deus, casa com um homem que é ímpio, que fala palavrões, que bebe, que fuma, que é ateu, que blasfema no nome de Deus, os filhos serão ímpios. E eles não vão ter chance alguma, porque vai nascer ali uma geração de pecadores, de uma mulher que poderia ter procurado um homem unido no Senhor, né? A Bíblia diz, contanto que seja no Senhor, procurado um homem segundo a vontade de Deus. Então, o Noé, ele era íntegro, ele não deixou misturar a sua espécie. Então, por isso que Deus salvou Noé. Agora eu entendo, porque o Abraão mandou o seu servo lá em Padã Arã buscar uma esposa para o seu filho Isaque, porque o mundo já estava contaminado, o mundo já estava perdido. E o Abraão diz, olha, eu não quero que meu filho case com mulheres desta terra, porque elas vão virar a cabeça do meu filho. E o meu filho é íntegro. Nós vemos que o Esaú perdeu a sua bênção, porque no capítulo 26 do livro de Gênesis, e no final do 27, no final do 26 de Gênesis, e no final do 27, diz que o Esaú com 40 anos já tinha tomado mulheres cananeias, mulheres que adoravam os ídolos, que ofereciam seus filhos a Moloque. Ele já havia se contaminado. E a Bíblia diz que aquelas mulheres tinham sido amargura para a vida de Rebeca e para a vida de Isaque. Por isso que o Isaque, no capítulo 28, dá a instrução para o seu filho Jacó, confirmando a bênção sobre ele, dizendo, vá a Padã Arã, aonde meu pai, o Abraão, mandou buscar para mim uma esposa, sua mãe, Rebeca. Você vá para lá, para a casa dos parentes de Rebeca, e procure uma esposa, porque você vai se multiplicar, você vai ser uma grande bênção, e o El Shaddai está com você. Há uma grande mistura hoje. Hoje, nós sabemos que o joio está crescendo. Nós sabemos que o trigo está sufocado no meio do joio. Mas Deus virá em breve, Ele vai pegar o joio, cortá-lo e jogar no fogo. E Ele vai pegar o trigo e Ele vai pegar e colocá-lo no seu celeiro.
Vamos ler o próximo requisito que nós falamos, ser íntegro, e nós vamos ver sem mácula e nem rugas. Sem mácula e nem rugas. Vamos ler aqui, Efésios 5:27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aqui diz, sem mácula e sem ruga, ok? Nós sabemos que a igreja, ela é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 4, ele estava preocupado com receio que a igreja fosse tirada, fosse influenciada da sua simplicidade de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo estava com receio é que na linguagem comum, o amante, o fuscão preto, Satanás, ele viesse em forma de anjo de luz e enganasse a igreja, da mesma forma que Eva foi enganada, porque ele diz assim, temo que da mesma forma que Eva foi enganada, vós sejais enganados e abandonem a simplicidade de Cristo, a simplicidade do Evangelho. Isto é, a igreja é a noiva de Cristo. E Satanás vai fazer tudo para roubar o coração da noiva de Cristo. O mundo vai fazer tudo, meu irmão, para roubar a sua fé. A carne, o diabo, todos eles, esses três inimigos terríveis, vão fazer tudo para contaminar as suas vestes, para que você caia da fé. O arrebatamento é para os vivos e os mortos. Como você vai ver nesse vídeo, o arrebatamento que estará acontecendo em todos os lugares da terra, ele está acontecendo também dentro de um avião, e as pessoas estão aflitas porque elas não têm para onde correrem. Correr para onde? E fazer o quê? O que você tem que ter na sua mente da instrução da palavra está no Apocalipse capítulo 20, lá na ressurreição para o grande dia do juízo, o grande trono branco, o julgamento de Deus, o final julgamento de Deus. A Bíblia diz que os que morreram nas águas, os que morreram em diversos lugares, eles ressuscitarão. Agora, o arrebatamento, como já falamos, ele é para os vivos e para os mortos. Lembre-se, primeiro, os que estiverem mortos ressuscitarão. Por exemplo, os que morreram no mar, que se afundaram no Titanic há uns 100 anos. Se ali estavam crentes, cristãos, morreram naquele navio, eles irão eles irão subir, irão ser levantados dos mortos, aonde o corpo foi enterrado, aonde o corpo parou pela última vez. Seja debaixo da terra, debaixo das águas, no ar, em algum lugar estão vestígios do corpo daquela pessoa e ali ele vai como que brotar, é a expressão em Coríntios capítulo 15, 1 de Coríntios capítulo 15. Então todos irão ser arrebatados, ao mesmo tempo que os que estiverem mortos irão ressuscitar. Então eles estarão ressuscitando. E nesse vídeo que você está vendo, as pessoas estão sendo arrebatadas dentro de um avião, enquanto outras estarão sendo arrebatadas dentro de um ônibus, dentro de um navio, no meio das ruas, em lanchonetes, em lugares dentro de casa. A Bíblia diz que 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, o outro deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado. Então, aqueles que pertencem a Jesus, eles serão arrebatados.
Lembrem-se mais uma vez, o arrebatamento é o arrebatamento dos mortos que serão ressuscitados e ao mesmo tempo todos subiremos juntos ao encontro do Senhor no arrebatamento. Seremos transformados. Então esse é o DVD que você pode assistir, chamado Deixados para Trás, ou Left Behind. E você pode ter uma ideia do arrebatamento. Jesus virá como ladrão. Ladrão rouba o que não lhe pertence. Jesus vem para buscar os seus. Eu ouvi dizer de uma história que os pracinhas, aqueles soldados que lutaram nas guerras, eu creio que no Vietnã e outros lugares, eles eram chamados de pracinhas. E dizem que um pracinha, ele se despediu da sua noiva e diz, olha, eu vou voltar. Certamente ele tinha fé em Deus que ele voltaria da guerra. E quando, depois de muitos combates, ele foi valente, ele lutou, e finalmente, depois de algum tempo, ele volta. E ali estão os navios chegando, os parentes recebendo os seus filhos, mães chorando, e dentre os vivos, lá está aquele pracinha que disse, eu voltarei. Mas a sua noiva, ela não podia mais esperá-lo ali naquele porto, diga no porto, né? Que ele estava chegando de navio, porque ela havia se casado com outro. Outra pessoa aproveitou a ausência do noivo e roubou o coração dela. E agora ela estava desesperada, porque ela amava aquele rapaz. Ainda mais agora que ele estava voltando com honra, era um soldado, ele era valente, guerreiro. E agora ela estava no maior desespero, porque ela tinha se casado com outro. Mas outras noivas que ali estavam, que foram esperar os seus noivos, elas estavam felizes. Abraçavam, beijavam seus noivos e choravam e apertavam seus noivos, mas aquela noiva não podia fazer isto, porque havia sido enganada. Jesus em breve voltará, meu irmão. Eu e você somos a noiva de Cristo. E eu e você temos que viver sem mácula. Nós temos que realmente esperar a sua vinda. A outra qualificação é viver e andar em espírito. Gálatas 5:19 a 21 diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Isso é, o apóstolo poderia colocar muito mais coisas aqui, mas ele está dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu poderia colocar o tema desta mensagem, não é? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está muito claro, leia isso, querido, isso é muito sério. E Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai em espírito, isso é, ande de mãos dadas com o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo como seu aliado, tenha o Espírito Santo como seu paráclito, como seu advogado. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, ele está dizendo aí, aquele que vive e anda no espírito. E, finalmente, aqui eu poderia dar mais, mas a última qualificação é andar na luz. Andar na luz. 1 João 1,7 diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Olha que coisa linda. Andar na luz. Ele diz aqui, Colossenses 2, 6, 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Então nós estamos aí falando sobre o último tópico, último requisito, andai nele. No Antigo Testamento, Jesus está pegando essa ideia aí de andar na luz, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo hebreu das trevas, do domínio de Satanás, de Faraó, do Egito, ele colocou o povo debaixo da sua luz. Que luz é esta, pastor? Durante o dia o povo estava debaixo da nuvem. E durante a noite o povo estava debaixo da luz. Eu vou ler um texto para você, que está em Números, capítulo 9, e você vai ficar impressionado com esse capítulo. Mas antes eu vou dar para você um texto. Nós estamos falando andar na luz. Andar na luz. Então, esse capítulo de Número, capítulo 9, ele diz o seguinte, 9, 15 a 23. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. À ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficavam a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele. Os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas alçando-se ela, eles partiam. À ordem do Senhor se acampavam e à ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Estamos vendo algo aqui muito interessante. É que Deus, na sua misericórdia, ele foi a luz do povo hebreu. O Senhor estava com o povo hebreu por 40 anos, durante o dia na nuvem, mas durante a noite na coluna de fogo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aquela luz, aquela nuvem, ela está sobre a igreja hoje.
ela está sobre mim, ela está sobre você. Aquela nuvem, aquela glória é chamado de a Shekinah do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: mas vós que vos apegastes ao Senhor, estáis vivos até hoje. Isso foi quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida. E Moisés estava dizendo para eles: olha, muitos caíram no deserto e morreram, mas se vocês se apegaram a Deus, vocês apegaram-se a Deus, vocês estão vivos agora e vão entrar na terra prometida. Meu irmão, a nossa terra prometida é a Nova Jerusalém. Essa Shekinah do Senhor, a glória do Senhor, habita em nós pelo poder do Espírito Santo. Procure averiguar essas qualificações para o arrebatamento. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza que a partir de hoje você será um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nada poderá deter você. E você não vai ficar aqui para grande tribulação, não vai enfrentar as guilhotinas, mas você será arrebatado, porque você anda na luz. Jesus é a luz. E ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo um período próximo, nós estamos no limiar, no batente da grande tribulação. Mas antes disso, para nós que acreditamos no Senhor, que fizemos aliança com Jesus, que andamos na luz e que preenchemos as qualificações para o arrebatamento da igreja, a luz de Cristo está em nós. Em breve nós iremos ouvir: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. E eu e você estaremos preparados, porque nós temos azeite na nossa lamparina e temos azeite de sobra, de reserva. E não fomos apanhados pela escuridão, porque a luz de Cristo está sobre mim, está sobre você. Deus te abençoe, continue orando por nós, e nós estaremos no propósito de avançar nesse estudo introdutório do livro do Apocalipse. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, e onde esta mensagem chegar, eu tenho certeza que ela vai tocar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Deus te abençoe. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.